Salmo 119 tem sido um bálsamo para o meu coração nos últimos dias, de entender que aquilo que a gente vem pensando que está descobrindo agora, o salmista já vivia há muito tempo. Não um evangelho de fora para dentro, um evangelho de dentro para fora. Não uma lei que me obriga, não uma religião que me castra, não uma camisa de força em que eu me visto, mas o meu prazer, a minha alegria, aquilo que ocupa e enche o meu pensamento. Toda a nossa luta nos últimos meses tem sido em entender isso. Nosso relacionamento com Jesus e com a sua palavra não é uma obrigação imposta. Todo o nosso relacionamento com Jesus e com a sua palavra não é algo imposto. A mudança que ocorreu na vida dos irmãos da primeira geração, descrita no livro de Atos, não é uma obrigação religiosa. Eles morriam pela sua fé. E não era uma fé que apenas produzia milagres e benefícios. Era uma fé pela qual só valia a pena morrer. E muitos deles foram mortos porque criam em Jesus e não viveram em prosperidade. Parece que o evangelho da nossa geração tem essas duas palavras muito coladas: evangelho, prosperidade. E a gente às vezes vende o benefício, como o resultado, como propaganda, como marketing. De fato, aqueles que vivem em Jesus são prósperos e serão prósperos. Mas isso resulta do nosso relacionamento com Ele. Não é um marketing. Porque o que os irmãos da primeira geração anunciavam não era prosperidade, era Cristo ressurreto. Um relacionamento com Jesus vivo, que mudava a compreensão deles de dentro para fora. Dá para entender a diferença? Não me preocupo com as cadeiras brancas e nem que elas aumentem durante o tempo de domingo. Me preocupa em que a gente não abre mão de perseguir o evangelho bíblico, profético, e que tem a ver com Jesus e não com a nossa vida. Que tem a ver com o que Ele pensa a nosso respeito e não com o que a gente sonha, não com o que a gente quer, não com o que a gente pede, não com o que a gente espera. Porque servir a Jesus significa sujeitar o que somos e o que temos a Ele. Se crer em Jesus significa deixar que nosso eu morra, então o que é meu não faz diferença. Faz diferença o que é dele. E como é difícil no mundo pós-moderno, onde tudo está centrado em mim e no outro, entender que nada tem a ver comigo e nem com o outro. Tudo é dele, por ele e para ele. Sabe por que o mundo pós-moderno nos odeia? Diz que nós somos héteros, brancos, sexistas. Diz que nós somos preconceituosos. Porque aquilo que Jesus representa é o contrário do que a pós-modernidade propõe. O que a pós-modernidade propõe é que você se constitua no outro. O que o Evangelho de Jesus propõe é que nós nos constituamos nele. A realidade pós-moderna propõe que eu ache a minha identidade me constituindo naquilo que o outro pensa a meu respeito. O Evangelho de Cristo Jesus diz que a nossa identidade tem a ver com o que Jesus pensa a nosso respeito. Por isso, tudo que diz respeito a Jesus é tido como mitológico, preconceituoso. Conversava com uma pessoa alguns meses, e a pessoa me falava sobre a cultura indígena e a cultura muçulmana. Nós falávamos sobre algumas atitudes altamente questionáveis entre indígenas e altamente questionável na atitude de alguns muçulmanos radicais. Tenho minhas dúvidas com relação a esse radical. Não que eu tenha qualquer coisa contra alguém que tenha fé muçulmana, muito pelo contrário, eu o amo em Cristo Jesus.
mas o que ele crê nega peremptoriamente, absurdamente o que eu creio. Porque todo muçulmano crê que a morte de um infiel é algo extremamente importante. E todos aqueles que não creem em Alá são infiéis. Não sabem qual é a frente de fé que mais cresce no Brasil? Tem uma ideia? A fé muçulmana. No Brasil. E conversávamos sobre isso. Estava conversando com um professor. Ele me dizia da riqueza da cultura. E eu disse, mas como você, como um indivíduo que tem uma postura homossexual e defende a valorização e empoderamento da mulher, pode dizer para mim que apoia os preceitos muçulmanos? Ele disse, é cultura. Eu disse, como que você que levanta uma bandeira de direitos humanos não se levanta para falar contra tribos indígenas que matam crianças que nascem com defeitos físicos? Ah, mas isso já conta. Não, isso é fato. Isso não é lenda, isso é fato. E ninguém fala absolutamente nada, porque se acredita isso a cultura. Como que você acha que se porta um indivíduo de determinada nação indígena que convive muito perto da gente, onde o pai come, a mãe come e a criança come, se sobrar? E quem convive com ele sabe que eu não estou falando de lendas, eu estou falando de fatos. E eu conversei com um médico que trata de crianças indígenas na cidade, e ele disse que é um absurdo a quantidade de crianças subnutridas, porque os pais estão gordos e fartos, mas eles só têm acesso à comida depois que todos os adultos comem. Por que não se levanta uma bandeira de defesa dos direitos humanos para defender as crianças que passam fome aqui debaixo do nosso nariz, nas esquinas das nossas ruas? E ele disse, porque a cultura é milenar. Eu disse, a cultura judaico-cristã também é cultura e é milenar. O que Deus ensinou a Israel e como Deus se relacionou com Israel como exemplo para nós na antiga aliança e reflexo disso na nova aliança é tão milenar e mais milenar. Mas isso é visto com preconceito, como fascismo, ismo e ismo, aos montes. Sabe por quê? Porque vai de encontro à ideia central de constituição do indivíduo. Eu me constituo como indivíduo naquilo que o outro pensa. O Evangelho de Jesus diz que eu me constituo como indivíduo no que Deus pensa e no meu relacionamento com Ele. Porque vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso é um insulto às mentes intelectuais. Isso é um insulto. Dizer que você não se constitui no outro, dizer que você não se constitui em você, mas que você se constitui no que Deus pensa a seu respeito e no relacionamento vivo e espiritual entre aquilo que Ele vive em mim e eu vivo nele, é um absurdo completo. Sabe como a minha fé, sabe como esse professor chamou a minha fé? Sandice. Intelectual é você crer, acreditar e viver achando que o outro constitui quem você é, e que você se constitui no outro. Pois se eu tenho que viver sandices, que eu a viva bem profundamente, porque quem tem ouvidos para ouvir, ouça e ouça bem. A única maneira de nos constituirmos com uma identidade que corresponde a um relacionamento com o Criador é quando essa identidade tem a ver com o que nós somos, parecidos com Jesus. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Quem diz estar nele, deve andar como ele andou. Isso não é apenas comportamento ético,
é manifestação de vida. Quando o apóstolo Paulo trata do evangelho em 1 Coríntios capítulo 1, ele diz que o evangelho que ele pregou não é persuasão, não é palavra que persuade o entendimento, não é palavra que trabalha a filosofia do entendimento, não é palavra que trabalha a intelectualidade, é manifestação de espírito e de poder. Poder para transformar o homem de dentro para fora, poder para fazer o homem viver em linha com Deus, nascer de novo e experimentar a vida de Deus nele. O Salmo 119 é o exercício disto. A relação com a lei, a relação com a palavra, a relação com o preceito, a relação com o testemunho, a relação com o mandamento, não é uma relação obrigatória, é uma relação de prazer. Não olhamos para o padrão de Deus e dizemos, nossa, é algo que é difícil de alcançar. Olhamos para o padrão de Deus e dizemos, nós queremos isso dentro de nós. É um padrão que funciona dentro, não funciona fora. Lei, testemunho, mandamento, estatuto, juízo e palavra são as 7 chaves, 6 palavras que estão relacionadas com como o padrão de Deus é tratado no Salmo 119. Já vimos durante dois encontros, o que significa cada uma dessas palavras. E hoje vamos fazer um parâmetro entre a primeira aliança e a nova aliança. Vamos ler Jeremias 31 a 34. O texto está aqui. Essa versão é uma versão bem próxima. Então você pode abrir a sua Bíblia, mas eu gostaria que nós lêssemos aqui juntos. Pode ser? Ok? Vamos lá? Juntos? Eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias. Qual é a aliança? Vamos ler? Vamos continuar, Juju? E não ensinará Evandro, você já leu esse texto pelo menos umas 40 vezes nos últimos 3 meses. Costurar esses dois conceitos, costurar essas duas realidades espirituais. O relacionamento com a palavra, com o mandamento, com o padrão de Deus, com o estatuto, com a lei. Na perspectiva da nova aliança. É como se nós construíssemos uma equação matemática. Entender a lei, o mandamento, o preceito, a palavra, o estatuto, dentro do contexto da nova aliança, é igual a nascer de novo. Entenderam? Não? O que é nascer de novo? Nós já trabalhamos isso várias vezes. O que significa que você nasceu de novo? Significa que você não nasceu da carne e nem do sangue, não da vontade do homem, mas da vontade de Deus, e nasceu de novo em seu espírito. E agora, em meu espírito vive o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus é o mesmo Espírito de Cristo ressurreto. E Cristo ressurreto vivendo em mim é o Logos, a palavra, o padrão de Deus dentro do meu espírito. Quando a lei, o preceito, o mandamento, o estatuto, a palavra deixa de ser algo que vem de fora para dentro,
mas passa a ser algo, como se diz na Nova Aliança, escrito em meu interior, colocado em meu espírito, para que isso me leve a conviver com Deus. Elas são a mesma experiência. Escreverei a minha lei no seu coração, colocarei a minha lei no seu interior. O padrão, o estatuto, o testemunho, todos aqueles 6 elementos lá, as 6 chaves: lei, mandamento, preceito, estatuto, palavra, preceito, juízo. Todos eles estão dentro do que Deus pensa a nosso respeito, e o que Deus pensa a nosso respeito está na sua palavra, naquilo que Ele diz, naquilo que Ele estabelece como padrão, que foi cumprido plenamente em quem? Em Cristo Jesus. Quem tabernaculou-se, a palavra, o padrão, a lei, o mandamento, o preceito, virou gente e habitou entre nós, e como gente viveu entre nós como servo, e como servo se humilhou a si mesmo, e foi levado à morte, e morte de cruz, para receber um nome que está acima de todo nome, e diante dele é onde se dobrar todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse é o que vive em nós, Cristo ressurreto, Cristo vivo, que habita em nós quando de fato nascemos de novo. A nova aliança e o novo nascimento tratam da mesma coisa. É algo que está no meu prazer, no meu anseio, não na minha obrigação. Dá para entender? Há muito tempo atrás, meu avô me contou uma história. Eu era menino, e tem tempo. Põe tempo nisso. Ele disse que um macaco pegou um sapo, e o sapo aprontava todas com o macaco. E o macaco pegou aquele sapo, e o sapo muito esperto, pensou em todas as possibilidades para enganar o macaco. E o macaco disse: companheiro, eu vou te jogar no fogo. E o sapo rapidamente respondeu: o fogo? Meu sogro. E o macaco então pensou: vou amassá-lo, esmagá-lo no pilão. E o sapo respondeu: o pilão é meu irmão. Então o macaco disse: eu vou te jogar na água. E ele disse: água não, por favor, água não. E o macaco jogou na água. Então ele saiu nadando dizendo: isso que eu queria, tomar um banho de água fria. Parece que quando nós falamos de lei, de mandamento, de preceito, de estatuto, de juízo de Deus, estamos falando de alguma coisa que nos assusta, que nos inquieta, que é imposto a nós garganta abaixo, que fere aquilo que nós somos, que obriga a gente a fazer coisas que a gente não quer, mas se a gente não fizer, Deus vai nos esmagar na unha. Se a gente não fizer, Ele vai castigar a gente. Então, como filhos de Deus, a gente tem que andar debaixo de uma obrigação terrível, tem que fazer coisas que são incrivelmente difíceis, enjoadas, que a gente não quer, mas a gente é filho de Deus, então tem que fazer. Não é assim que às vezes a lei, o mandamento e o preceito de Deus nos parece? Algo que a gente tem que engolir garganta abaixo e que a gente se obriga a fazer por medo do juízo dele? Porque senão ele faz conosco o que ele fez com Israel. Israel não obedeceu a lei, viu lá a confusão que deu? Então agora a gente tem a chance de fazer de novo. Então nós temos que ser obedientes, nós temos que andar na obra de Deus, nós temos que cumprir o que Deus manda. Porque se a gente não fizer isso na marra, Deus vai nos castigar. A esse João Batista respondeu: raça de víboras, quem ensinou vocês a se relacionarem com Deus por causa do medo do juízo? Quem foi que disse que o relacionamento que Deus quer conosco e o padrão que Ele estabelece com a gente é um padrão de medo? É um padrão de obrigação? Quem foi que nos ensinou isso? Quem foi que disse que ser parecido com Jesus é algo penoso?
se ele diz que os mandamentos dele não são pesados? Quem foi que disse que dizer não ao pecado é difícil? Quem foi que disse? Foi o sapo. Porque tudo que ele quer é banho de água fria. Sabe quem diz essas coisas para nós? Somos nós mesmos, caras de pau, que justificamos a nossa falta de experiência com Jesus, com medo do seu juízo. Porque quem tem Jesus não tem medo do juízo, tem prazer no seu juízo, porque o seu juízo nos ensina, o seu juízo nos levanta, o seu juízo nos disciplina, o seu juízo nos faz perfeitos. Foi o homem que disse que servir a Deus é pesado. Foi o conceito do homem, a ideologia do homem, o pensamento do homem que construiu a ideia de que andar nos mandamentos de Deus é algo difícil. É o nosso amor pelo pecado que diz isso. Porque a religião da nossa geração nos ensina a querer o melhor das duas coisas. Eu posso viver do jeito que eu quero e ter toda a bênção de Deus. Mentira. A única maneira de viver como Cristo viveu é se eu me negar a mim mesmo. E se eu me nego, se eu nego a mim mesmo, se eu digo que eu já não tenho importância, então as coisas que eu vou ter ou não vou ter não fazem diferença. Só que o homem pegou isso e colocou o homem no centro do evangelho. O homem sentou e disse: esse negócio de lei de Deus, mandamento de Deus, preceito de Deus, isso é muito difícil. Vamos fazer o seguinte, vamos arranjar um lugarzinho para a gente fazer um desvio. Vamos atalhar esse negócio de uma forma mais simples. Isso é bem do homem, né? Tentar sempre a forma mais simples, onde a gente pode se dar bem, de preferência com o menor esforço possível. Aí o que nós criamos? Criamos a religião. O que a religião diz? Que nós temos um monte de ritos que nós temos que cumprir, e se nós cumprirmos todos esses ritos, podemos viver a nossa vida do jeito que a gente quer. Aí eu me obrigo a vir a um culto no domingo à noite, e acho que aqui eu estou batendo o cartão da religião para que Deus me abençoe durante a semana. E aí eu acho que eu me relaciono com um Deus que me deve favor. E como Ele disse que vai me abençoar, eu posso colocar Ele no canto e dizer para Ele: aí, ou você faz, ou então o bicho vai pegar. Quem ensinou isso para a gente? Tem um pregador da televisão aí que diz que nós temos que reivindicar a nossa posição diante de Deus. Então, se você entregou uma oferta, você vai dizer a Deus: Deus, eu entreguei a oferta, agora você faz favor de cumprir a sua parte. Deus não é sócio de ninguém. Ele não se obriga a ninguém e a nada. Ele diz: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, farei juízo a quem eu quiser fazer juízo. E a quantidade de engano, de engodo, de evangelho fraco, diluído pela perspectiva do homem, sabe como se chama isso? Antropocentrismo. O homem no centro, a importância do homem, o valor do homem. E o evangelho começa a ensinar para a gente que o centro do coração de Deus está o homem. Mentira! Mentira! O que está no centro do coração de Deus é o homem semelhante a Cristo Jesus. Porque o que está no centro do coração dele é a sua própria glória. Que cara egoísta! Não, é Deus. E se fosse menos do que isso, ele não seria Deus. Então nós vendemos o evangelho diluído, nós vendemos um evangelho enfraquecido, nós vendemos um evangelho que se dilui, que você quase implora para que as pessoas venham para a igreja, porque você testa a sua capacidade de ser um bom pastor, ou de ter uma boa igreja, se o templo está cheio, se as cadeiras estão cheias, se tem bons dízimos, se a igreja tem uma boa receptividade. Sabe quanto eu estou preocupado se está cheio, se está vazio, se tem
se eu não estiver conduzindo vocês a entender que a relação com Jesus, o relacionamento com Ele, é o mais precioso de tudo. E se você não faz isso na sua casa, você não tem nada. Nada. Só religião. Se o convívio com Jesus não vai para a sua casa, se ele não se estabelece na relação com a sua família, em amar e respeitar a sua esposa, em criar os seus filhos na lei dele, no ensino dele, no padrão dele, em que você se comporte no seu trabalho semelhante a Jesus, que você ande nas ruas como ele, então nós não temos nada de evangelho, temos religião pura e podre. Não serve para nada a não ser para ser pisado pelos homens. Sal que não salga vira aterro. Para nada mais serve a não ser para ser lançado fora. Nós vivemos a expectativa dessa religião o tempo todo. O que Deus vai me dar, o que eu quero, o que eu sonho, o que eu projeto, o que eu espero, porque Deus vai me honrar. O ano da dupla honra, o ano da tripla honra, o ano... Que escambau! Por que não o ano da humildade? Em que lugar você encontra o ano da humildade, o ano do quebrantamento, o ano da vergonha pelos meus pecados? Não, é só o ano da vitória, o ano da dupla honra, o ano do engano. Um atrás do outro, um atrás do outro. E nós vivemos enredados com isso o tempo todo, enredados com isso o tempo todo, querendo que Ele atenda aos nossos desejos, achando que Ele é Papai Noel. E Ele é Senhor de tudo e de todos, e nós todos daremos conta a Ele do que Ele nos deu. Não me pergunte porque eu estou falando assim, porque nem eu sei. Não me pergunte. Talvez porque o Salmo 119 tenha sido, nesses dias, um bálsamo na minha vida. Eu gostaria muito que a gente olhasse para o Salmo 119 mais do que um texto que foi escrito no passado, mas como algo que me chama a um relacionamento com Deus que vale a pena, onde eu anseie por isso, onde a lei dele seja o meu prazer, onde o mandamento dele seja a minha delícia, onde eu espere a noite chegar, para que eu possa olhar os juízos dele, eu tenho alegria no que ele faz, mesmo que isso me massacre, mesmo que isso me esprema, mesmo que isso me machuque, mas de eu olhar para o que Ele faz e dizer como eu espero a noite para encher a minha cabeça das coisas que o Senhor faz. Como eu consigo ver o Senhor agindo na minha vida, quando o Senhor me disciplina, quando o Senhor me corrige, quando eu tento uma coisa e aquilo não funciona, aí eu me fico todo irritadinho, todo nervosinho, porque eu não consegui o que eu queria, e na verdade o Senhor está me ensinando. E eu estou batendo o pé e fazendo pirraça, e Ele não desiste de mim nem de você, e Ele continua nos disciplinando porque Ele nos ama, e Ele continua nos apertando porque Ele nos ama, e Ele continua dizendo, não faz isso, anda por aqui, e eu vou para lá, e eu vou para cá, e eu estou bravo com Ele, e Ele continua fazendo. Sabe por quê? Porque o seu amor não desiste de nós, e o seu mandamento, o seu preceito, a sua palavra, o seu testemunho é o que de melhor a gente tem. O que mais Ele teria a oferecer? O que mais? Quando eu terminei de orar na quinta-feira, a palavra do Salmo 119, o Senhor me trouxe um texto e disse: desperta dentre os mortos, Cristo te esclarecerá. Levanta, porque Cristo te esclarecerá. Levanta, porque as coisas serão claras para você. Chega de dormir. Chega de achar que nós estamos lidando com um Deus sádico. Chega de pensar que o evangelho dele está sendo barateado pela pós-modernidade, que ele está sendo filtrado pela visão do homem. Pregamos um evangelho onde os pregadores quase imploram que as pessoas aceitem Jesus. Pregamos um evangelho onde as pessoas, os pregadores, os pastores, os líderes quase que empurram garganta abaixo, um evangelho rendido, um evangelho fraco, um evangelho sem vida, para que suas igrejas sejam cheias,
para que ele bata na própria barriga e diga: folga-te com o tanto de pessoas que estão andando com você, veja como seu ministério é próspero. E aí vem a mesma voz que disse para o homem que tinha muitos celeiros: essa noite pedirão a tua alma, o que tu tens, para quem será? Dá para entender? A gente negocia, a gente enfraquece, a gente dilui, mas o evangelho de Jesus não se dilui, a palavra dele não se negocia. Vejo líderes dizendo: venham a Jesus, porque senão ele vai morrer em vão. Morrer em vão, uma pinóia. Isso é mentira, isso é manipulação. A morte dele é tudo, e a ressurreição é mais ainda. É o que garante que tudo que ele disse é a verdade para mim, porque só pode ser verdade para mim se eu vivo isso. Se eu não vivo, não é verdade, é conversa. Dá para entender? Eu chego no consultório da Thaís para fazer uma consulta, ela me promete um procedimento que ela não sabe fazer. Se ela não faz, não é verdade, é mentira. Quando eu digo que o evangelho de Jesus está em mim e eu não vivo, não é verdade, é mentira. Verdade só é verdade se puder ser vivida. A nova aliança e o conceito de relação que ela estabelece não ensinará mais cada um a seu próximo, não ensinará mais cada um a seu irmão, porque todos me conhecerão. Sabe por quê? Porque a lei, o mandamento, o padrão, o estatuto, o preceito, os juízos, a palavra estão dentro de mim, escritos em meu espírito, inseridos na minha maneira de viver. Vivemos um evangelho de empréstimo. É de empréstimo. Vivemos um evangelho que fala dos milagres de Jesus. Vivemos um evangelho que fala das manifestações de poder de outros lugares, da África, da Pretória, da China. Vivemos as experiências de manifestação de poder dos outros. Chega. Se o evangelho que nós temos vivido é o evangelho de fato, é chegado o tempo onde essas manifestações de poder e de graça têm que começar a fluir entre nós, porque essas são manifestações do caráter de Jesus. A única coisa que não fluir o poder de Deus entre nós nos mostra é que nós ainda não temos o caráter dele. Então a gente precisa tomar vergonha e buscar o caráter dele, porque quando isso acontecer, as manifestações do seu poder serão claras e consequências de quem vive debaixo do seu nome, porque é no nome dele que as coisas acontecem. Por que falar de manifestações de poder? Porque a nossa geração carece de que a igreja de Jesus se levante como igreja. Porque a única coisa que pode expor o falso é o verdadeiro. Não adianta eu chegar aqui e falar. Não adianta eu chegar aqui e mostrar as evidências. O falso só é exposto quando o que é verdadeiro se manifesta. E o que é verdadeiro não se manifesta para dizer: essa é a igreja, essa é a denominação, esse é o grande homem de Deus. O que se manifesta na identidade de Cristo Jesus se manifesta nas ruas, será no seu portão, no seu consultório, será dentro do seu carro, será por onde você anda, por onde você caminha, por onde você trabalha. Porque era assim com Jesus e os discípulos. Me mostra em que igreja Jesus fez milagres. Me mostra qual era a denominação da primeira geração. Era a igreja do vento impetuoso? Era por acaso a igreja das línguas de fogo? A manifestação da vida de Jesus era a expressão do evangelho que eles viviam. Só era possível realizar as obras de Jesus porque Jesus vivia neles. Não temos prata, não temos ouro, mas o que nós temos, isso te damos. Em nome de Jesus de Nazaré, levanta e anda.
Estão entendendo? Aonde foi isso? Em qual culto de libertação? Nenhum. Foi na beira da rua. Um aleijado pedindo numa porta. A porta de um templo. O que é falso só será removido quando o verdadeiro se manifestar. E o verdadeiro só virá quando mudarmos a nossa maneira de pensar, para entendermos que somos chamados para viver numa nova aliança, uma lei escrita em nosso coração, uma lei colocada em nosso interior, uma lei que flui em nosso espírito, que se manifesta para a maneira como eu falo, como eu vivo, como eu me expresso e como eu aprendo a recorrer e a voltar atrás quando eu sei que estou fora do meu padrão. Dá para entender? Essa semana o Espírito me trouxe uma coisa interessante. Ele diz: a manifestação da minha vida em você é naquilo que você faz, mas principalmente naquilo que você desfaz. Porque todos nós somos tendentes a pecar, mas nós não queremos viver nele. A gente não quer viver no pecado, a gente não quer ser assim. Então o caráter de Jesus se manifesta tanto naquilo que eu não faço, quanto naquilo que eu desfaço. A consciência que eu preciso ter de desfazer, de retomar, tanto quanto dizer não, ou tanto quanto fazer o que é natural a Jesus. Está claro isso? Amém? Salmo 119 é um convite a que a gente comece a compreender e proclamar isso para entrar em nossa mente. Lembram do que a Lênia nos ensinou? Que o nosso cérebro cria trilhas. Lembram? Aquilo que mais você pensa é aquilo que você acessa com mais facilidade. Está na hora de costurar isso tudo. Quando eu tenho prazer na lei de Deus, quando eu tenho prazer no mandamento de Deus, quando eu penso nela, quando eu medito nela, quando eu me encho disso, do padrão de Deus a meu respeito, então eu acesso isso com mais facilidade. Isso enche a minha mente de esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, aquilo que me põe em linha com a identidade do Espírito, clamando em meu interior para dizer: não faça, não faça. E eu vou lutando contra isso. E mesmo que eu faça, eu tenho que aprender a desfazer e dar ouvidos à voz do Espírito e dizer: não é isso que eu quero, não é assim que eu vou fazer. Chega de balela, chega de atalho, basta de ritos. Tem pessoas que se apegam a experiências passadas e parece que a experiência que viveram para trás, as coisas que viveram para trás se tornam mais importantes do que as coisas de agora e das oportunidades que nós temos de viver para frente. Essa sensação de olhar para trás, para as coisas que já foram, é típica de quem vive profundamente um vazio, porque ela descreve a sensação lá de Salmo 42, quando o salmista, vazio, cheio de ansiedade, se sentindo aflito pelos seus próprios sentimentos, ele olha para trás e diz: quando eu me lembro que eu ia com a congregação em procissão, essa lembrança joga na minha cara e diz: aonde está o teu Deus? Eu fico lembrando do chamado passado, da experiência passada. Nós somos uma geração chamada igreja que vive da saudade do primeiro amor, quando o que está por vir é muito maior do que o que a gente já provou. E eu fico olhando para trás dizendo: mas era assim, eu era assim, eu era assim. Então olhe para frente, para aquilo que o Senhor há de dizer: você vai ser assim, você será assim. E o que está para frente é muito maior do que o que já foi. Está na hora da gente cortar esse saudosismo e olhar para frente, esperando que coisas maiores, mais significativas, estão por vir. Sabe quando que essas coisas que estão por vir se decidem? No único ambiente que nós temos: o presente. É o que eu quero,
é o que eu necessito, é o que eu busco agora, e determina o que será amanhã. O que já foi, eu não posso mudar. O que virá, eu posso controlar. Então, quando eu semeio o futuro, é agora. Olhar para um futuro maior implica em corrigir a visão agora. Esse é o tempo que nós temos. O tempo que se chama já, hoje, agora. A tua lei é o meu prazer. O teu mandamento é a minha delícia. Espero a noite chegar com ansiedade, para que eu possa pensar nos teus juízos. Vamos voltar lá, Juju? Acho que está embaixo. Não, embaixo. Segue, por favor, para a gente poder fechar hoje. Pode seguir. Aí. Vamos ler? O que é uma coisa que eu faço de todo o coração? Oi? O que é alguma coisa que eu faço de todo o coração? Quando eu faço alguma coisa, eu faço de todo o coração. Por quê? Porque aquilo é importante. Eu só faço algo de todo o coração quando aquilo é importante, significativo, tem sentido para mim. Ele diz: vou observar a sua lei, porque isso é importante, precioso, valioso, tem significado para mim. Olha de baixo. Venham sobre mim as tuas misericórdias. A tua lei é o quê? Que é isso? Algo gostoso. Quando você come alguma coisa que é uma delícia, como é que você come? Você põe na boca e faz. Como é que você come alguma coisa que está muito gostosa, que é uma delícia? Lá no Rio a gente tem um ditado dizer que come com a boca gostosa, né? Come assim. Teu prazer, todo o coração. A tua lei é aquilo que eu como com a boca gostosa. É aquilo que me dá prazer ao paladar. Aquela Ana Maria Braga criou um jargão, né? E os cachorros latindo, né? Tá muito gostoso. Passa 2 slides para mim, Juju. Juntos? Bem-aventurado. O que é um bem-aventurado? O que é bem-aventurado? É um cara que é pleno, cheio de alegria, cheio de satisfação. E ele diz: sou cheio de satisfação. Por quê? Porque eu guardo os teus testemunhos, porque eu busco o teu testemunho de todo o coração. 24. Também são o meu e são os meus. Olha que coisa. Eu tenho prazer nos teus testemunhos. Aquilo que o Senhor manifesta a mim como seu testemunho, como seu padrão, isso enche meu coração de prazer, não de obrigação. Mais 2, Juju. Faze-me andar na vereda dos teus mandamentos, porque nessa vereda dos teus mandamentos eu tenho 47. O que é recrear-se?
Qual é a ideia de recreio? A ideia que criança tem de recreio é o quê? Um momento para brincar. Brincar é algo que você faz com obrigação? Criança brinca com prazer. E aí ele não está dizendo que a gente vai brincar com os mandamentos de Deus, mas ele vai dizer que os mandamentos de Deus nos dá prazer, como se nós estivéssemos no momento de recreação. Estava lendo um estudo sério que foi desenvolvido no Brasil pela Universidade Federal de Brasília, no setor de psiquiatria. E esse estudo diz que o elemento mais marcante na frustração do brasileiro é o lazer. Que o brasileiro não sabe administrar o seu lazer, o seu tempo de recreio, onde o adulto brinca, onde ele preenche um espaço de lazer, de descontração. Que esse é um dos pontos mais frustrantes, as últimas pesquisas que foram desenvolvidas no que tange aos processos de frustração e de ansiedade em pacientes tratados no Brasil. A incapacidade de ter lazer, de se desligar da obrigação para ter lazer. E aí o Senhor Jesus nos ensina pelo profeta, poeta, através do seu Espírito no Antigo Testamento, que o mandamento de Deus é algo que deve ser o meu lazer. Eu tenho que me recrear nele. Que eu olho para os mandamentos de Deus e digo, poxa, fazer isso é como descansar. Fazer isso é como jogar futebol. Para alguns, jogar basquete, para outros. Tem mulheres hoje que têm transformado, isso também é um elemento da pesquisa, compras como lazer. Porque comprar traz prazer. Agora você pensa em olhar o mandamento de Deus da mesma forma como você olha quando você está diante de uma vitrine cheia de boas coisas e com preço barato. E você faz. Ulalá. E melhor ainda, e você tem dinheiro no bolso para comprar. Recrear-me-ei nos teus mandamentos. Teus mandamentos me trazem lazer, alegria, prazer. Eu faço como alguma coisa que me traz descanso. O lazer está sempre relacionado à ideia de descanso. Quando eu quero me recrear, eu penso nos teus mandamentos. Coisa extraordinária. Mais dois, Juju. Olha lá. Recrear-me-ei nos teus estatutos. Não me esquecerei da tua palavra. Faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo e ensina-me os teus estatutos. Mais dois, Juju. Escolhi, propus seguir os teus juízos. Coisa interessante, né? Sabe aquela coisa que quando você pensa, você se arrepia? O juízo do Senhor é como algo que você pensa e você se arrepia. E você diz, que coisa tremenda. Que coisa extraordinária. Maravilhosa. Esplêndida. Então aquilo me dá uma sensação de arrepio. Vamos lá? Mais dois. A minha alma está apegada ao pó. Vivifica-me segundo a tua palavra. Os meus olhos anteciparam as vigílias da noite para eu meditar na tua palavra. Eu fico ansiando, esperando que a noite chegue logo, para que eu possa pensar naquilo que o Senhor me diz, para que isso possa encher o meu pensamento. Somos produto do que pensamos.
Esse é o desafio que o Salmo 119 nos propõe. E nós vamos caminhar nele. Amém? Vamos ficar de pé.